Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, que nos acompanha pelo site Orelha Rádio Livre ou pelo canal do YouTube. Eu sou Haracena, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE e apresento esta edição do Que Tem Pra Hoje. Estamos chegando ao fim de outubro e, com isso, algumas pessoas usam a desculpa do Halloween para fazer maratonas de filmes de horror. Ficar com os pelos do corpo arrepiado, pular de susto mesmo sentado e passar noite sem dormir com medo pode ser um tipo de diversão. E que bom que temos amantes dessas sensações e produtores dedicados a realizar filmes que causam esses sentimentos. Mas o amor e fascínio por um gênero e estilo narrativo não está apenas na produção e consumo. A análise e pesquisa também surge da paixão e curiosidade. Assim, temos aqueles que se dedicam a pesquisar sobre o horror. E dois desses pesquisadores são os professores Rodrigo Carreiro e Laura Loguercio, que lançaram recentemente o livro Cinema de Horror, uma introdução. E é sobre esse livro, o gênero do horror no audiovisual e a sua produção no Brasil que vamos conversar hoje. Quem vai nos acompanhar nesse papo é o professor de cinema e audiovisual na UFPE, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e autor do livro Cinema de Horror, uma introdução. Rodrigo Carreiro. Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Oi, boa tarde. Eu agradeço o convite. Bom, professor, recentemente você, junto à professora e pesquisadora Laura Loguercio, escreveu e lançou o livro Cinema de Horror, uma introdução. Apesar do livro ser intitulado como introdução, ele é bem longo e complexo. Possui 12 capítulos que são divididos em 3 eixos. O primeiro busca fazer a discussão sobre o horror como arte e gênero narrativo. O segundo se dedica a contar a história do horror no cinema. E o terceiro é uma parte de análise sobre os produtores de horror audiovisual. Por que vocês escolheram essa construção narrativa para o livro? Bom, esse projeto, na verdade, ele nasceu de uma maneira muito menos ambiciosa do que pode parecer, né? E é bem legal o fato de você ter apontado esse paradoxo de ter a palavra introdução no título e, ao mesmo tempo, ser um livro de quase 500 páginas. Mas a verdade é que a gente procurou fazer um volume introdutório, no sentido de que o que você vai encontrar como leitor não é um conteúdo especialmente aprofundado sobre algum dos múltiplos aspectos que um pesquisador pode tratar desse tema, mas sim fazer uma espécie de visão panorâmica do gênero, da história, da teoria do gênero como um todo, porque esse era um lançamento que faltava, era uma lacuna que a gente sabia que faltava como duas pessoas que já pesquisam horror, especialmente no cinema, mas até em outras artes também há mais de 20 anos, tanto eu quanto a Laura, a gente tem uma carreira já bastante longa. A gente sentia que faltava no Brasil um volume que fizesse essa abordagem mais introdutória, né? Que fosse para pessoas que tivesse como público-alvo fundamental pessoas assim, estudantes, estudiosos, que tivessem num momento de querer entender melhor como funciona e como se estruturou a história desse gênero. Isso não existia no Brasil, a gente sentia essa lacuna. E já faz alguns anos que a gente vinha conversando sobre alguém tem que fazer esse livro. E acabou que esse alguém acabou sendo nós mesmos, né? E aí vocês falaram que vocês já pesquisam os dois, né? Vocês pesquisam há muitos anos o cinema de horror. Sim. E eu queria saber como você considera a compatibilidade, né, das suas ideias com a da professora Laura sobre esse universo do cinema do horror. Foi um livro que fluiu bem no processo de desenvolvimento em conjunto? Foi sim. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, né? Eu conheci a Laura em 2010, na verdade, a gente se conheceu num congresso. Mas a gente já se lia, né? Eu conhecia coisas que ela tinha escrito, ela já tinha lido algumas coisas que eu tinha escrito, a gente já se acompanhava, vamos dizer assim, mas nunca tinha sido apresentado. A gente se conheceu aí num congresso, através de uma colega, a orientadora dela de mestrado, uma professora muito querida chamada Bernadette Lira, e que nos apresentou. E a gente se deu bem desde o primeiro dia. Tanto que, naquele momento, ela estava um pouco mais avançada do que eu na academia. Ela já tinha defendido o doutorado, que é uma tese, inclusive, sobre cinema de horror, em 2008. Né? A minha eu vim defender no início de 2011. E ali, em 2010, no momento que a gente se conheceu, eu estava meio que começando a
a dar os retoques finais na minha tese e escolhendo a banca. E ela acabou participando da banca do meu doutorado. Acho que foi a primeira banca que ela participou de um doutorado, muito no comecinho. Mas já a partir dali a gente começou a conversar, a trocar ideia, e a gente viu que a gente tinha tanto projetos de pesquisa bastante similares, quanto gosto no cinema também era compatível, né? E a partir daí isso evoluiu tanto para uma parceria profissional, a gente já vem escrevendo, participando de congressos e seminários Brasil afora há mais de 15 anos, quanto uma amizade também, né? Quando eu vou para São Paulo, eu fico na casa dela, já ficou na minha casa aqui no Recife também. Então, isso extrapolou o profissional para uma amizade. As famílias se conhecem. Então, foi um processo simples, eu diria. Que massa. E queria saber também como foi para vocês separar a escrita do livro entre vocês, né? Teve alguém que ficou com a parte histórica, enquanto o outro ficou com a análise, por exemplo? Certo. Eu vou te explicar por alto contar a história desse projeto, tá? A gente tinha essa ideia a gente falava sobre essa ideia de livro, mas em geral a gente costumava escrever junto coisas menores, né? Nunca chegamos a discutir sobre escrever um livro inteiro junto. A discussão era sobre textos, apresentação no congresso, um artigo acadêmico, etc. E aí, acho que em 2023, talvez ainda em 2022, começou a se falar de um edital que ia acontecer aqui na UFPE, um edital de publicação de livro, né, no âmbito do PPG-Com, no âmbito, na verdade, da ProPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Haveria um edital e esse edital distribuiria verba para lançamento de livro. E eu já tinha publicado 2 livros nesse esquema de edital, na verdade 3 livros. E queria muito aproveitar essas oportunidades, eu tinha muitas ideias. Só que um livro sobre cinema de horror era um projeto assim, pesado demais para mim, né? E eu lembro que num congresso eu comentei com ela a existência desse edital e ela devolveu dizendo: a gente podia pegar as coisas que a gente escreveu junto, né? Pegar algumas coisas que eu escrevi sozinha, outras coisas que você escreveu sozinho, aí um passava o que escreveu para o outro, revisar, misturar, fazer um livro. E eu falei, se a gente partir de textos pré-escritos, a gente consegue fazer isso com certa facilidade. Vamos fazer? Vamos! E aí foi... E aí isso foi a gênese de um projeto que acabou, como eu falei, acabou se tornando um projeto muito mais ambicioso, né? Então, quando a gente começou a estruturar realmente o índice, né, a ideia do sumário, como é que a gente ia dividir em partes e tal, eu apareci com essa ideia de dizer, olha, eu penso em um livro de 3 partes, uma parte sendo a teoria do gênero narrativo chamado horror, um outro, a história do cinema de horror, e uma terceira parte que seria aquela que originalmente seria o livro mais simples, né? Que seria as coisas que a gente escreveu juntos, acrescentar de algumas coisas que eu escrevi e ela revisaria e vice-versa. E aí foi isso. No final das contas, a gente dividiu, sim, esse conteúdo do sumário. De uma maneira que no início parecia simples, mas que ao longo do percurso foi crescendo. Foi como eu costumo usar a metáfora de um bolo, né? A gente montou o bolo e o bolo foi inchando. Ele começou a crescer, fermentar e crescer, e parecia que não ia terminar mais de crescer. A gente começou, inclusive, com um deadline de 6 meses. Vamos escrever esse livro em 6 meses e a gente acabou levando quase 2 anos. E você falou que vocês se conheceram durante um congresso e que foi quando você estava prestes a defender seu doutorado, estava nos retoques finais, ela já tinha defendido dela. Vocês são professores da área acadêmica há muitos anos, né? E falou que também que vocês já defenderam teses juntos e tudo mais. Apesar de vocês dois serem professores e pesquisadores do CNPq, o livro tem como objetivo alcançar pessoas fora da academia, amantes do cinema que estejam interessados em conhecer mais desse gênero. Então, quais os cuidados que vocês tiveram que tomar para garantir que a escrita não ficasse acadêmica? Tá. Olha, na verdade, tanto eu quanto ela, a gente tem o background jornalístico, né? A gente veio do mercado, vamos dizer assim. Eu trabalhei por mais de 10 anos no Diário de Pernambuco, mais de 5 anos na Globo, então a minha escrita sempre foi muito jornalística.
e, portanto, muito didática e o máximo possível simples. A minha ideia, sempre quando eu sento para escrever um texto, é que qualquer pessoa que abrir aquele texto vai conseguir compreender aquele texto. Por mais que ao longo do processo a gente acabe acrescentando ao nosso vocabulário alguns termos, algumas expressões que uma pessoa que não é da academia eventualmente possa ter alguma dificuldade. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente compartilha essa preocupação, assim, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a necessidade de ser entendido. E como a gente sabia que, no caso específico desse livro, haveria um público-alvo assim, significativo, formado por estudantes de graduação ou até mesmo cinéfilos, né? Fãs de horror, que não necessariamente eram estudantes. E a gente precisava se dirigir a essas pessoas de forma que elas compreendessem. Mas isso não foi difícil, realmente não foi, porque é o trabalho do dia a dia. A gente entende que nós somos mediadores de conhecimento. Nós não somos... isso é importante. Acho que a ideia desse livro não era criar uma teoria, criar um novo conhecimento. Era sistematizar um conhecimento que a gente já detinha. Sim. Daqueles 20 anos trabalhando com cinema de horror, né? Pesquisando cinema de horror. Era consolidar, sistematizar esse conhecimento num único lugar, para que uma pessoa que tivesse querendo uma leitura panorâmica pudesse ter tudo num lugar só. Claro, o livro cresceu mais do que a gente imaginava. Podia ter crescido mais. É um livro com 12 capítulos. A ideia original tinha 18. A gente tem outros 6 capítulos quase que totalmente escrito já. Talvez, quem sabe, numa edição, uma segunda edição, que a gente faça um novo edital para financiar. É possível, daqui a 1 ano ou 2, mas o que a gente queria fazer, a gente fez, a gente conseguiu fazer, eu acho. Logo na introdução, vocês discorrem um pouco sobre a dificuldade de classificar o gênero do horror no audiovisual devido ao seu caráter transgressor, que brinca com diferentes conceitos do ser e não ser da realidade humana. Depois de tantas pesquisas, como você define esse gênero? Oh, God, é difícil. Mas, assim, eu te diria que a principal definição talvez seja a mais simples de toda, e também uma das mais conhecidas, que vem de um filósofo americano chamado Noel Carroll. Ele é um pesquisador de referência, assim, internacional há muitos anos já. E um dos primeiros livros sobre teoria do horror como gênero narrativo escritos e publicados na academia internacional, né? Ele escreveu um livro chamado... No Brasil se chama Paradoxos do Coração. E nesse livro ele tenta definir o horror de forma simples, dizendo que o horror é basicamente um dos únicos gêneros fílmicos que ganha o nome da emoção que ele pretende provocar no espectador. O horror seria, então, um afeto que combina medo, a sensação de medo, com a sensação de repulsa, no sentido de você querer se distanciar o máximo possível da origem daquele medo, mas, ao mesmo tempo, um fascínio muito grande de você saber como aquilo vai acabar. Né? Então, o horror é esse combo meio paradoxal, meio esquisito de medo com repulsa, com fascínio. E isso acaba meio que definindo a sensação que o gênero procura o tempo inteiro. Né? Claro que na contemporaneidade isso é muito importante. Acho que nos últimos 20 anos a gente tem um cinema em que essa classificação de gêneros consolidadas em caixinhas separadas, assim, essas caixinhas elas meio que implodiram. Né? A gente tem hoje, eu diria, um cinema muito mais difícil de classificar de uma perspectiva de gênero. Porque um filme de horror hoje não é só um filme de horror. Ele também tem um pouco de comédia, ele tem um pouco de suspense, ele tem um pouco de ação. Às vezes ele tem ficção científica, drama, muitas vezes. Questões sociais, políticas importantes. Isso é algo que esse livro toca bastante. Então, um filme... É muito comum a gente ver as pessoas se debruçando hoje e perguntando se um determinado filme é de horror ou não. Né? Mas eu diria que, na verdade, isso acontece com todos os outros gêneros também. Um filme de comédia, ele não é só comédia mais. Um filme de ação e aventura, ele não é só um filme de ação e aventura, como talvez há 50 anos atrás esses limites fossem bem demarcados. Hoje, o filme de horror, ele flerta com outros gêneros também.
E eu acho que isso é muito importante para entender o estado de coisas atual, né, do gênero. E durante a pesquisa eu vi, eu acho que foi mesmo na introdução do livro, falando que mesmo que o horror esteja conversando com outros gêneros, ele ainda vai se sobressair, né? E Sim. eu queria saber, a gente tem esses subgêneros do horror, o slasher, sobrenatural, psicológico, gore, entre outros. Existe algum entre eles que você analisa como mais aceitável pela sociedade? Um estilo que possui um prestígio em relação à academia, premiações e críticos de cinema? Certo, é uma ótima pergunta. Veja, tem uma pesquisadora inglesa chamada Bridget Cherry, ela tem um livro influente também sobre horror, mais ou menos uma espécie de versão inglesa do nosso livro. Nesse livro, ela defende a ideia, uma teoria de que o horror, na verdade, ele não é um gênero, ele é um conjunto de pequenos gêneros. E que é muito difícil você, ao colocar todos esses gêneros lado a lado, você enxergar em todos eles semelhanças, porque eles vão se conectando de formas muito imprevisíveis às vezes. Então, um filme de horror gore, por exemplo, e um filme de horror, talvez cristão, muitas vezes eles vão se tocar em algum momento, mas em outras vezes eles parecem filmes de gêneros muito diferentes, né? E eu acho que a grande maioria dos subgêneros do horror ainda são vistos como menores, né, por uma parcela significativa dos pesquisadores e da sociedade como um todo. Eu acho que isso reflete na verdade, um preconceito que existe nas artes narrativas em geral e já de muitos séculos. Isso vem de Kant, na Alemanha, do romantismo alemão. Isso vem da escola de Frankfurt, que foi muito influenciada pelas ideias de Kant também, e que influenciou muito tudo que aconteceu no século XX, aquela ideia de indústria cultural, e etc. E tal. Mas eu acho que os estudos culturais, que são uma disciplina nascida na Inglaterra, ali na metade do século XX, que foram se desdobrando em várias outras disciplinas na posteriori, ajudaram muito a quebrar uma parcela significativa desses preconceitos. Hoje, eu diria que o termo que mais merece atenção na academia, envolvendo cinema de horror, especialmente no horror brasileiro, é o termo horror social, que está muito na moda, né? E que, inclusive, foi objeto de muito debate, assim, meu com a Laura, na hora que a gente estava escrevendo esse livro, porque ela... especialmente mais até do que eu, ela é citada muitas vezes como sendo a criadora desse conceito, né? E ela sempre diz que eu uso esse termo realmente há mais de 10 anos, mas não é um conceito. Não foi assim que eu pensei esse termo, e nem é novo. Nem fui eu que criei. Na verdade, quando a gente foi fazer a pesquisa do livro, a gente viu que o Jordan Peele, por exemplo, ele usa esse termo também. Já citou esse termo em entrevistas. Então, não é exatamente uma criação, mas é sim um termo, né, e que se refere a um fenômeno que eu acho que esse fenômeno sim tem recebido muita atenção da academia, inclusive de nossa, né, minha e dela. E de outros pesquisadores colegas, todos os colegas que, junto comigo e com ela, ajudamos a criar o Seminário de Estudos do Insólito do Horror na Socine, que é a maior associação de pesquisadores de cinema do Brasil. Temos prestado muita atenção nesse termo, e hoje em dia ele é muito bem aceito. E no cinema a gente tem essa possibilidade de criar histórias no passado, no presente e no futuro. Sim. Como os filmes de horror... E aí eu queria entender como os filmes de horror podem refletir a sociedade da época em que eles são feitos. Isso é importantíssimo. Na verdade, muitos pesquisadores, diversos pesquisadores importantes, né, do gênero, vários deles a gente cita nesse livro: o Adam Lowenstein, Jack Morgan. Jack Morgan é filósofo, Lowenstein é antropólogo, o próprio Noel Quero, que é filósofo. A gente vai ter, na verdade, pesquisadores do horror oriundos de várias disciplinas diferentes na academia, e todos eles vão citar que o horror, enquanto gênero narrativo, e aí isso precede o cinema, tá? Antes mesmo de existir cinema, já existia horror, e o horror, já naquela época, na época do gótico, né, século XVIII, século XIX, o horror já era utilizado como um veículo para discutir medos e ansiedades sociais. A gente pode citar, por exemplo, um romance fundador
do gênero, Frankenstein. Frankenstein, ele em si contém o germe de uma questão social importante para a sua época, que é a questão da tecnologia, a emergência de tecnologias que o homem não conseguia dominar por completo, né? E havia um medo por conta do que podia acontecer com a humanidade, né? No sentido dessa tecnologia. Então, Frankenstein também é um romance, até pela forma como o romance surgiu, né? Escrito por uma mulher. Então, é um romance, eu diria que proto-feminista também. Então, já num romance fundador do gênero, que é do início do século XIX, muito antigo, muito anterior à existência do cinema, inclusive, já existia esse germe da ideia de que o horror é um gênero social por excelência. Sim. Então, é por isso que a gente defende essa ideia de que o horror sempre foi social. Ele não passou a ser social a partir dos últimos 15 anos. Ele, talvez essa faceta do horror ela tenha aparecido de uma maneira mais proeminente, porque a gente está vivendo um momento extremamente turbulento no mundo todo, né? De uma perspectiva social mesmo. Sim. Isso não é só aqui, a ascensão da extrema-direita, e a gente tem a questão dos movimentos identitários acontecendo no mundo todo, a polarização, fake news, desinformação e por aí vai. E tudo isso aí, xenofobia, né? Machismo, etc. Todas essas coisas recebendo uma atenção muito grande da sociedade acabam vazando para os filmes. E aí, essa questão dele ser extremamente social, né, também reflete que a percepção do que é o sentimento do horror muda conforme as vivências. Perfeito. Idade, localização, gênero e classe social do espectador, né? Vai diferenciar o que é que a gente sente medo ou não. Como estudar e produzir para um gênero que sua classificação e objetivo pode ser discrepante conforme o público-alvo? Tuas perguntas são boas, viu? Obrigada. Essa questão, na verdade, é muito, muito difícil da gente lidar, porque sempre vai ter dificuldade, especialmente no caso do cinema de horror, com essa multiplicidade de subgêneros que eu falei. Existe um fenômeno muito interessante. O fã realmente arraigado, aquele fã que acompanha os filmes de horror, que é apaixonado, que compra memorabilia, que coleciona, etc. e tal. Esse cara, ele tem uma relação com os filmes diferente, vamos dizer assim, das pessoas que não são cinéfilas, que vão para o cinema para se divertir, e no dia seguinte já meio que não lembra mais do filme que viu. A relação é muito diferente e é muito possessiva por parte do fã. Então, quando você vai lidar com um gênero como o horror, que é muito heterogêneo e ao mesmo tempo desperta paixões muito intensas, existe sempre esse certo medo. Eu diria que esse é o grande horror de quem estuda horror. Esse medo de uma rejeição, né? De você acabar cancelado porque você escreveu ou tratou de um determinado tema que é muito importante, afetivamente importante, com intensidade mesmo, para uma parcela do público, e essa parcela, de repente, não concorda com o que você fez. Mas eu acho que isso não passa tanto pelo filtro, assim, intelectual. Quando a gente está escrevendo, vai sair, e tomara que... Bom, a gente está escrevendo primordialmente para nós, né? Nós somos fãs de horror, nós somos cinéfilos, a gente tem uma relação de intensidade com esses filmes também, então a gente espera que as pessoas que vão ler vão ter essa mesma relação com o nosso texto. E, eventualmente, saber separar a sua opinião pessoal do que está ali escrito. E aí, essa relação com o público, né? Vocês já fizeram um lançamento presencial do livro no 21º Encontro Internacional de Música e Mídia, e mais recentemente levaram o livro para o Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Então, eu queria saber como é que tem sido a recepção do público sobre o livro, né? Como tem sido essa relação? Tem sido ótima, muito melhor do que a gente podia imaginar. Porque esse livro, na verdade, ele é uma produção independente, né? A gente fez com uma editora chamada Gênio Editorial, uma editora de São Paulo, muito legal, de um cara chamado Gênio Nascimento, que é amigo nosso
e ao mesmo tempo é um editor muito parceiro, muito competente, mas que a gente não tinha trabalhado antes. E que, evidentemente, é uma editora pequenininha que não tinha verba. Como a gente também não tinha. A gente usou aquele edital lá da UFPE para pagar o início do processo, mas como ele foi crescendo, a gente acabou tendo que botar dinheiro nosso, meu e dela, e do Gênio também. Então, quando a gente publicou, a gente não tinha uma rede de distribuição do livro. A gente está tendo que fazer a distribuição e venda nós mesmos, o que dá um trabalho danado, por sinal, muito mais trabalhoso do que escrever o livro. Sim. Mas aí a gente começou a agendar esses eventos, fez a loja virtual, né, para vender o livro, e a receptividade tem sido incrível. A gente, em um mês, menos de um mês, a gente conseguiu esgotar a primeira tiragem de 200 exemplares. Não é muito, a gente não vai virar Paulo Coelho, né, mas para o tipo de literatura acadêmica que a gente está trabalhando, é muito livro, é muita coisa ter vendido isso num mês só. A gente vendeu quase 30 exemplares no lançamento presencial que houve em São Paulo, na loja Monstra. E a gente, na Socine, a gente não conseguiu levar o livro para o lançamento porque as pessoas abordavam a gente no corredor, nas salas do congresso e tal, e a gente acabou vendendo todos os exemplares que a gente levou para o evento antes mesmo de acontecer o lançamento oficial. Então, quando chegou a hora do lançamento, a gente não tinha livro para vender mais. Foi muito impressionante isso, mas a gente está batalhando para distribuir da melhor maneira possível. Aqui no Recife vai ter lançamento, já tem, na verdade, 2 lançamentos marcados, um no dia 31 de outubro, dia de Halloween, no cinema da UFPE, dentro de uma mostra de cinema de horror chamada Horrorpédia. E vamos ter também um lançamento no dia 28 de novembro no PPG-Com. Um lançamento um pouquinho mais voltado para o público do PPG-Com, né? Universitário, pesquisadores e tal, mas nos dois eventos o livro vai estar disponível, assim como no início de novembro aqui no 10º Congresso de Literatura Fantástica, no Departamento de Letras, que vai acontecer de 5 a 7, acho, de novembro. E a gente está se encaminhando agora para o fim da nossa entrevista, mas você acredita que livros como esse podem auxiliar e servir como uma dose de coragem para aqueles cineastas, universitários ou amantes da arte cinematográfica olharem com uma nova perspectiva para esse gênero narrativo, talvez até mesmo encorajando a se aventurarem por esse universo? Poxa, adoraria que isso acontecesse, viu? Assim, eu posso dizer que o cinema de horror, no nosso curso de bacharelado em cinema da UFPE, ele é um gênero muito, muito bem quisto, inclusive porque acontece regularmente disciplinas eletivas tratando desse tema. Eu mesmo já dei 4 vezes uma eletiva chamada Cinema de Horror, que certamente da próxima vez que eu vou usar o livro como bibliografia, porque é um pouco, boa parte do que está aqui no livro, inclusive, veio dos textos que eu produzi para essa disciplina. Mas além dessa disciplina, tem uma outra, que não sou eu que ministro, é o professor Fernando Vela, mas ela é muito procurada, e acho que ele já ofertou ela mais de 4 vezes também no curso, que se chama Oficina de Roteiro de Horror. Né? E a gente tem uma produção sistemática de curtas-metragens de horror, pelos nossos alunos, que é muito significativa. E eu acho isso maravilhoso, assim, gostaria realmente que eu acho que talvez a grande barreira do horror, e essa é uma barreira nacional muito importante, a grande barreira do horror é que os editais de financiamento e leis de incentivo à cultura espalhados pelos estados e até pelo governo federal, esses espaços ainda estão influenciados por aquele preconceito que a gente falou mais cedo. Sim. Então, normalmente, filmes de horror, ou pelo menos que se caracterizam como horror de uma forma mais sistemática, eles não são muito contemplados nesses editais. Isso é algo que eu adoraria que o livro ajudasse a derrubar esse preconceito. E eu espero que ajude. Então, quem está interessado em ler o livro, como é que faz para adquirir ele? Vamos lá. Pode me procurar no Instagram, @rcarreiro. Procura a Laura, Logécio Laura, tudo junto, o @ dela. Ou então digita, eu vou dar a URL da loja virtual, né? Que é tinyurl, tinyurl.com/cinema de horror. Okay. Tudo junto. Digitando esse endereço vai cair na página de compra do livro. Pode comprar tranquilo. Quem vai
processar o pedido e enviar o livro, inclusive, ou sou eu ou é a Laura. Somos nós dois que estamos fazendo esse trabalho. Muito Então, provavelmente já vai entrar na descrição do nosso YouTube o site para as pessoas clicarem. Talvez seja um pouquinho mais fácil do que lembrando assim. Maravilha. Eu agradeço. Obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigada, professor Rodrigo, por ter vindo conversar com a gente hoje e compartilhar seus conhecimentos sobre cinema de horror com a gente. Eu é que agradeço. Obrigado. Adorei. Nesse primeiro bloco, conversamos sobre o livro Cinema de Horror, uma introdução, o gênero do horror no audiovisual e sua produção no Brasil. Contando com a presença aqui em nosso estúdio do professor de Cinema e Audiovisual na UFPE, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e autor do livro Cinema de Horror, uma introdução, Rodrigo Carreiro. Vamos agora para um rápido intervalo, mas continua aqui com a gente que já estaremos de volta. E spoiler, vai ter recomendação de várias coisinhas, como, por exemplo, um curso também gratuito no YouTube. Não perde nada.